Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Neste episódio, a nossa professora britânica Rita Jordan aborda mais uma comorbidade muito complicada: autismo acompanhado de cegueira ou deficiência visual. Falamos de cegueira ou cegueira congênita quando há uma perda total da visão, desde o nascimento. A expressão deficiência visual abrange não só a cegueira, mas também a baixa visão, que é uma condição intermediária entre a cegueira e a visão normal. Como diz a professora Rita, Autism plus blindness or visual impairment. Crianças com cegueira congênita agem de forma muito parecida com a de crianças com autismo, o que causa bastante confusão. Muitos desses comportamentos semelhantes se originam, obviamente, do fato de a criança cega não ser capaz de desempenhar muitas das funções sociais que são conduzidas por meio do olhar. São exemplos disso: interagir usando a atenção compartilhada visual, compartilhar emoções com os outros através de sinais visuais e reconhecer pessoas ou perceber sua presença visualmente. Quando são pequenas, crianças cegas agem de modo muito semelhante ao de crianças com autismo. Mas as crianças cegas aprendem outras modalidades de atenção compartilhada, como a atenção compartilhada auditiva e a atenção compartilhada tátil. Ou seja, elas aprendem a compartilhar informações e pontos de vista usando outras dimensões. Isso leva tempo, é claro, mas à medida que desenvolvem essas habilidades, as crianças cegas se tornam menos autísticas. Sem dúvida, elas têm as suas próprias dificuldades para circular pelo mundo. Mas, uma vez superado o estágio inicial, essas dificuldades são diferentes daquelas que se observa no autismo. O que acontece no caso da cegueira é que ela atrasa muitos aspectos do processo de socialização, porém não os impede. É no autismo que as pessoas têm uma dificuldade vitalícia em se relacionar com as outras pessoas. O grande problema da deficiência visual, especialmente se a pessoa é cega e tem autismo, é que quase todos os métodos que utilizamos para trabalhar com pessoas autistas dependem da visão. Temple Grandin escreveu um livro intitulado Thinking in Pictures, Pensando em Imagens, em que ela explica como vê o mundo em forma de imagens e como é difícil para ela pensar nas coisas a não ser que tenha acesso a imagens dessas coisas. Muitas pessoas autistas pensam visualmente, dependem do visual. Isso não se aplica a 100% dos casos. Algumas pessoas tendem mais a codificar a informação verbalmente, mas a maioria das pessoas no espectro acha muito mais fácil pensar visualmente. O problema do pensamento visual é que ele é muito concreto, e aí entram as dificuldades de generalização. No entanto, é nesse modo que as pessoas com autismo certamente preferem operar. E se trabalhamos com uma criança cega, o caminho para chegar até ela tem que ser diferente do visual. Se a situação exige um atendimento especializado, na maioria dos casos em que há uma comorbidade, a melhor coisa a fazer é procurar primeiro um serviço especializado em autismo, ou pelo menos um lugar onde exista algum tipo de conhecimento sobre autismo, e depois buscar orientação para lidar com outras condições que talvez precisem de atenção. Porém, no caso da deficiência visual, acho que a forma de abordá-la é tão diferente que, na verdade, o melhor método é assegurar uma orientação especializada na questão visual. Isso vai ajudar a tornar o mundo acessível para a criança com essa deficiência.
Depois, acrescentamos a orientação do profissional especializado em autismo. Ambas as orientações são importantes, mas, como os métodos para lidar com essas duas condições são tão diferentes, é provável que a especialidade em deficiência visual seja mais apropriada como fonte de apoio principal, pelo menos nos primeiros anos. Mais uma vez, é fundamental que os profissionais compreendam as dificuldades sociais dessas crianças, porque continuam sendo as mesmas dificuldades que outras crianças autistas enfrentam. Elas não vão ter mais facilidade para aprender atenção compartilhada auditiva do que têm com atenção compartilhada visual. Muitas pessoas com autismo ficam muito angustiadas procurando coisas como isso. Por exemplo, ouve-se um ruído vindo da rua e alguém pergunta: "O que foi isso?" Mas o que significa isso? Todos nós sabemos, até mesmo a criança cega, que isso está associado àquele som que ouvimos e que sabemos que todos ouviram por causa da atenção compartilhada. Mas, se a pessoa com autismo não tem essa percepção, ela só ouve isso e vai procurar um objeto ou alguma coisa que ela possa relacionar com isso. Portanto, precisamos nos dar conta de que a criança com autismo e deficiência visual terá dificuldade com qualquer tipo de atenção compartilhada, não só com atenção compartilhada visual. Esta foi a professora Rita, explicando mais uma comorbidade, o autismo com cegueira ou deficiência visual. E no próximo episódio, vamos encerrar esta temporada, dedicada às comorbidades no autismo. O assunto será autismo com surdez. Não perca. Fique bem e até lá.